saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. O dom gratuito de Deus. Lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 20 a 23. Porque, quando eres servo do pecado, estaves livres da justiça, e que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, Ele é o dom gratuito de Deus para toda a humanidade, para a salvação de todo aquele que crê, oferecendo a todos os homens a vida eterna como presente. O Espírito Santo é o dom gracioso de Deus que foi enviado como a garantia da vida eterna prometida a todos os salvos. O dom de Deus é a própria vida eterna concedida a todos nós gratuitamente. O dom da vida eterna, ele está bem claro em toda a Escritura. Em João, capítulo 10 e capítulo 4, versículo 10, Jesus disse à mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A explicação é a seguinte: se a mulher samaritana conhecesse que Jesus é o dom oferecido por Deus para a salvação da humanidade, ela imediatamente lhe pediria a salvação de sua alma, e ele prontamente lhe daria a vida eterna, simbolizada aqui como a água viva, ou a água da vida. Jesus Cristo é o presente de Deus para a humanidade, porque em Romanos capítulo 6 e versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo é o dom de Deus para a salvação do homem, para a salvação de toda a humanidade, porque em Romanos capítulo 5, versículo 15, Paulo declarou: se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Portanto, em Romanos capítulo 5 e versículo 17, a palavra de Deus afirma que se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a riqueza da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a garantia da vida eterna. Jesus Cristo é este dom gratuito de Deus a toda a humanidade. Jesus Cristo é o dom gracioso de Deus para a salvação da humanidade, pois o apóstolo Paulo afirma que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós,
é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, Jesus Cristo é o maior presente de Deus para a humanidade. Quando Deus amou o mundo de tal maneira inexplicável, sua inexplicável paixão pelos pecadores ou pelos perdidos o leva a enviar Cristo, o seu único Filho, para morrer por todos os homens, sendo nós ainda pecadores. Porque em João capítulo 3 e versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.